Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar, aliás, vamos treinar algumas questões sobre as aulas que nós tivemos, sobre as questões prejudiciais e sobre as exceções peremptórias e as exceções dilatórias. Perfeito? Então, veja aqui. Eu separei algumas questões para vocês, para que vocês tenham uma noção do quanto isso tem caído e qual é a incidência dos artigos nas provas de concurso. Perfeito? Então, vamos lá, dando sequência. Questão 1, 2018. Então, olha lá. Patrick foi denunciado e condenado em primeira instância perante a Vara Criminal de Florianópolis pela prática do crime de corrupção passiva. Após a condenação, dentro do prazo legal, apresentou o recurso cabível, que se encontra pendente de julgamento. Nesse período, foi novamente denunciado pela prática do crime de corrupção passiva, dessa vez perante a segunda Vara Criminal de Florianópolis, sendo verificado pelo teor da denúncia que os fatos imputados são os mesmos daquela ação da primeira Vara Criminal. Então, só para a gente entender, né? Então, nós temos uma Vara Criminal de Florianópolis e a segunda Vara Criminal de Florianópolis. Na primeira Vara Criminal, só para a gente recapitular aqui, veja, ele foi denunciado, foi condenado, então a gente teve aqui a denúncia, foi condenado, ele recorreu, e isso está no Tribunal de Justiça, perfeito? Sobre o crime corrupção passiva. Ótimo. E aí, veja, na segunda Vara Criminal, o que aconteceu? Com relação, né, com relação aos mesmos fatos, ele foi denunciado na segunda Vara Criminal. Pelo mesmo fato, que seria corrupção passiva. Veja você que o Ministério Público ofereceu a denúncia, perfeito? Então, veja, o endereçamento ele vai para o magistrado e, nessa oportunidade aqui, o juiz ele determina a citação do réu para ele apresentar resposta à acusação. Nessa oportunidade, qual vai ser a tese principal do réu? Ele vai falar, do réu não, me perdoem, do denunciado. Ele vai dizer assim, olha, aqui nesse segundo processo, a gente tem litispendência. Por quê? Veja, a litispendência, nós aprendemos na aula anterior, que a litispendência, ela trabalha com pendência, por isso litispendência, de processos criminais, tratando dos mesmos fatos. Perfeito? Que é o nosso caso aqui. Então, só para a gente entender qual é a dinâmica do caso concreto que se relaciona à questão, beleza? Então, olha lá, perfeito. Então, vamos ver o que a questão quer da gente. Já identificamos que estamos diante de uma litispendência. Então, olha lá. A defesa técnica de Patrick poderá apresentar, ao responder à segunda ação penal, a exceção de... Veja, então a gente sabe que não é incompetência do juízo, que não é coisa julgada. Por que não é coisa julgada? Ora, porque na primeira Vara Criminal ainda, a decisão que condenou o Patrick na corrupção passiva, ela ainda não está estabilizada pela coisa julgada. Então, veja você que, igualmente, aqui também nós não podemos encaixar. E aí, veja, meus queridos, aqui a alternativa de litispendência, que deverá ser processada em autos apartados. Claro, aqui nós temos uma hipótese de exceção peremptória. Por que peremptória? Porque ela vai extinguir o segundo processo que se iniciou depois daquele em que o Patrick já havia sido condenado pela prática da corrupção passiva. Perfeito? Então, veja aqui uma questão muito legal que realmente exigia do candidato
o conhecimento sobre as exceções, perfeito? Então, portanto, aqui, questão 1, o gabarito é a letra D, tá bem? Depois, gente, vamos lá. Questão 2, banca FGV, prova técnico judiciário. Tício é funcionário auxiliar da Justiça de certo cartório de vara criminal. Ao atuar em determinado procedimento, verifica que Mévio, que é seu credor em razão de empréstimo, figura como réu na ação penal. Então, veja, Tício ele é auxiliar da Justiça. Identificada tal situação, é correto afirmar que Tício, letra A, poderá participar da ação penal, tendo em vista que ser credor da parte é causa de impedimento e apenas as prescrições sobre suspeição dos juízes, de acordo com o Código de Processo Penal, aplicam-se aos funcionários. Não, na verdade, impedimento e suspeição, tudo que nós estudamos naquela aula sobre impedimento, suspeição e incompatibilidade, nós vimos que se aplicam também para os auxiliares da Justiça. Então, aqui, automaticamente, essa alternativa ela está incorreta. Perfeito? E aí, veja lá, letra B. Poderá participar da ação penal, tendo em vista que ser credor da parte não configura a causa de impedimento e nem suspeição do magistrado, a ser estendida ao funcionário auxiliar da Justiça. Não, a gente sabe que as causas de suspeição, impedimento e incompatibilidades, de fato, acompanham, sim, os auxiliares da Justiça. Também não é alternativa B. Depois, C, não poderá participar da ação penal em razão da causa de impedimento prevista no CPP, tendo em vista que as prescrições sobre impedimento dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça. Veja que nós vamos estudar daqui a pouquinho que não se cuida a rigor de uma causa de impedimento, mas sim de suspeição, lá no 252. Então, veja que o impedimento aqui é o que torna a assertiva incorreta. Perfeito? Depois, gente, letra D. Poderá participar da ação penal, tendo em vista que as prescrições sobre suspeição e impedimento dos juízes não se aplicam aos serventuários e funcionários da Justiça. Falso. Se aplicam, sim. E aí, veja, a letra E. Não poderá participar da ação penal em razão da causa de suspeição prevista no Código. Perfeito. Tendo em vista que as prescrições sobre suspeição dos juízes estende-se aos serventuários e funcionários da Justiça, ok? Aqui vocês me perdoem que houve uma repetição aqui indevida. Veja aqui, as causas de suspeição estão lá no artigo 252 do CPP, perfeito? Então, é algo que você precisa memorizar. As causas de suspeição, lembra? Elas estão vinculadas a situações fora do processo. Enquanto que impedimento são situações que se vinculam dentro do processo. É algo que acontece entre juiz, defesa, réu, Ministério Público, que vai, de alguma forma, afetar diretamente aqueles que estão vivenciando a dinâmica do procedimento. Portanto, suspeição são questões atreladas para fora da relação das partes, enquanto que o impedimento ele é algo que reflete dentro do processo. Ok? Então, portanto, aqui, para nós, a alternativa correta, letra E, de elefante. Ok? E aí, veja lá, questão 3. Olha lá, ano 2018, banca FGV. Após denúncia em face de Newton, sua defesa técnica apresentou exceção de suspeição do magistrado, bem como exceção de coisa julgada, tudo no prazo para apresentar a resposta à acusação.
Para o correto processamento das exceções apresentadas, o serventuário do cartório deverá reconhecer, ter conhecimento de que o CPP prevê que. Então, olha lá, alternativa A. A exceção de coisa julgada precede a qualquer outra, inclusive a de suspeição. Falso. Por quê, gente? Porque, veja, a exceção de suspeição, ela é um tipo de exceção que vai atingir o julgador. E aí, veja, se, por exemplo, eu sou uma magistrada que está suspeita daquele julgamento, é óbvio que se você, na sua resposta à acusação, como advogado de defesa, alegar a exceção de coisa julgada, veja você, se eu for suspeita, eu não tenho legitimidade, eu não tenho competência para declarar isso. Então, veja que na ordem de sequência, se eu tenho coisa julgada e suspeição, primeiro a suspeição é analisada, depois essa exceção de coisa julgada é analisada. Porque, veja, se eu for a juíza suspeita, eu não posso nem apreciar essa coisa julgada. Então, primeiro eu tenho que decidir se eu sou ou não parte legítima para presidir e conduzir esse processo, para daí sim, depois, eu poder analisar com detalhe com relação à exceção de coisa julgada. Então, aqui a alternativa A, ela está incorreta, ok? Veja, B. As exceções são processadas em autos apartados, suspendendo em regra de imediato o andamento da ação penal. Bom, a gente viu que em regra não suspende, né? O inverso. Então, aqui também a alternativa está incorreta. Depois, C. As exceções são processadas junto aos autos principais, não suspendendo em regra de imediato o andamento da ação penal. Bem, as exceções, em regra, são processados em autos apartados, ok? Todo o resto está correto, mas aqui não é principal, são autos apartados. E aí, veja, não precisa você decorar. Ué, como é que eu vou, né, tramitar o processo normalmente se eu tenho uma exceção no meio dele pendente de julgamento? Então, em regra, não. Em regra, nós temos processos paralelos, o da exceção aqui, caminhando, e embaixo, o processo criminal de conhecimento normal. Ok? Então, em regra, né, a exceção ela não suspende o andamento do processo. Então, não é a correta. Depois, letra D. A exceção de suspeição precede a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Ora, a exceção de suspeição precede significa dizer o quê? Bem, que se eu tenho mais de uma exceção para ser analisada, a primeira delas, obrigatoriamente, deverá ser a de suspeição. Claro, primeiro vamos definir se esse magistrado ele tem competência para processar esses autos, para depois ele efetivamente analisar outras questões com caráter de decisão no processo, porque não adianta nada eu pegar e decidir que não houve exceção de coisa julgada e daqui a um mês eu ser suspeita, ou seja, todos os atos de decisão que eu pratiquei nesse processo, nós já estudamos nas aulas anteriores que esses atos são nulos. Então, isso não geraria nenhuma efetividade para esse processo. Então, por isso, aqui, a alternativa D, ela está corretíssima, tá? Vamos ver por que é que não é a letra E. As exceções são processadas em autos principais e suspenderão em regra. Em regra, não suspendem. A gente já viu. Então, alternativa correta, letra D de dado. Para quem está acompanhando aí, né, artigo 116, artigo 116 e artigo 96 do CPP. Dá uma conferida lá, que são seus artigos de memorização obrigatória. Perfeito? Então, portanto, aqui a questão 3, alternativa D de dado. Beleza? Depois, gente, questão 4. Então, olha lá, 2017. Prova para juiz. A sentença penal condenatória foi proferida por juiz de direito que,
posteriormente foi promovido ao Tribunal de Justiça e, como desembargador, não pode participar do julgamento da apelação interposta pelo condenado. A razão processual de tal vedação é... Então, só para a gente entender como isso ficaria no esqueminha, perfeito? Então, você tem aqui um juiz, primeiro grau, condenou. Perfeito. Olha essa letra, né? Meu pai amado. Condenou. Claro, esse juiz ele foi promovido. Ele se tornou desembargador no Tribunal de Justiça. Maravilha? E aí, veja, o réu que perdeu aqui, nessa condenação, o que ele vai fazer? Ele vai apelar, porque ele quer reformar essa condenação. E aí, veja, esse juiz que agora é desembargador, ele não pode apreciar esse recurso aqui. Por quê? Ora, porque ele já condenou aqui embaixo. Então, isso é, em termos práticos, o enunciado da questão. Perfeito? Então, vamos ver o que essa questão ela quer de nós. Então, olha lá. A razão processual de tal vedação é suspeição em razão de foro íntimo. Não, pô, não é nada de suspeição, né? Foro íntimo, nós vimos que, inclusive, é uma disposição que não está no Código de Processo Penal, mas é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. No foro íntimo, o magistrado se declara suspeito, mas ele não informa isso no processo, né? Foi o que nós aprendemos na aula anterior. Depois, letra B, suspeição por haver julgado a causa em outra instância. Não, não é suspeição. Lembra, suspeição é fora do processo. Aqui nós temos um problema dentro. Por que dentro? Ora, porque ele julgou no primeiro grau e agora que ele é desembargador, ele iria julgar de novo, e ele não pode. Então, portanto, se é dentro, é impedimento. Então, veja, impedimento por haver julgado a causa em outra instância. Perfeito. Tá? Depois, incompetência por haver julgado a causa em outra instância. Não, não tem nada a ver com competência. Quando ele proferiu a sentença na época, ele era competente, não houve nenhum problema quanto a isso. E perda de imparcialidade por haver julgado a causa em outra instância. Nada a ver, né, meus queridos? Na verdade, aqui, portanto, a alternativa C de cavalo. Veja aqui, nas nossas resoluções de questões, eu trago com provas de concursos mais tranquilos até os mais difíceis. E vejam, sabendo a lei seca, pessoal, não tem como errar. Pode ser cargo para juiz, para Deus, para delegado, para tudo que você imaginar. Se você memorizou os artigos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer continuar estudando com a professora Laila. A professora Laila, professora aqui da Lá Concurso já faz algum tempo, nossa professora aí que nós temos muito orgulho de tê-la no nosso quadro. Ela gravou, entre outros módulos, uma isolada de Direito Processual Penal, é isso mesmo, né? Direito Processual Penal, da professora Laila, tá? Este curso, essa isolada da Laila, ela tem acesso aí de 30 dias, e durante 30 dias você tem aí o direito de assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, qual que é o investimento? R$1 por dia, é isso mesmo, né? Apenas por R$30 você vai ter direito aí a todas essas aulas de Direito Processual Penal com a professora Laila aqui na Lá Concurso. Então espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.